microfone. Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Bom, é muito bom ter vocês aqui de novo no Papo Man. É um privilégio para mim participar desse programa, porque eu admiro vocês, meus colegas professores, que num período em que normalmente vocês teriam férias, vocês estão aqui dispostos a melhorar, aprender mais, para tornarem-se mais úteis, né, para os seus alunos. Então, em particular, eu fico muito feliz pelos alunos de vocês, né, que tem professores que sabem que precisam melhorar sempre, porque na nossa profissão, né, nós somos eternos estudantes para podermos ser os melhores professores que podemos ser, né? Então, obrigado a vocês por estarem aqui prestigiando. Eu assisti essa aula do Elon, que vocês acabaram de assistir, ao longo das últimas semanas. Eu assisti com algumas interrupções, às vezes avançando um pouco, etc. Mas eu passei pela aula dele umas 3 vezes e dá vontade de assistir de novo. É realmente uma aula brilhante. É sempre muito bom a gente ouvir essas pessoas que aprofundaram muito na matemática falarem dos temas mais elementares, né? Porque essa profundidade é muito importante para nós conseguirmos transmitir para os nossos alunos o que eles precisam saber, né? E a gente sempre fala nesse programa, que o programa tem a intenção de falar de matemática para professores de matemática, né? O que não quer dizer que nós estamos sugerindo que você fale desse jeito para os seus alunos. A ideia é que você tenha uma compreensão cada vez melhor dos temas que você ensina, para você ser capaz de, entendendo qual é a sua turma, entendendo o que os seus alunos precisam, você filtrar o que vale a pena e de que maneira vale a pena transmitir o conhecimento para os seus alunos, tá? Ok. Então agora eu posso começar a falar do mais importante. O professor Elon Lages Lima tem uma importância enorme para a matemática brasileira, para os professores de matemática brasileiros, e para mim é uma honra homenageá-lo brevemente com essa pequena aula. Após assistir a aula do Elon algumas vezes, de novo agora, eu cheguei à conclusão de que eu não tenho nada a acrescentar a essa aula, então o que eu vou fazer com vocês é sugerir exercícios e vamos explorar exercícios. Eu não consigo pensar em nada para acrescentar ou contribuir depois dessa aula brilhante, tá? E para mim é inevitável lembrar da primeira vez que eu conheci o Elon. Foi quando este programa começou. Eu soube que este programa tinha começado e eu estava entrando na faculdade de matemática. Eu tinha acabado o ensino médio, estava entrando na faculdade de matemática. E quando eu soube desse programa, quando eu soube que Elon Lages Lima, Paulo César Carvalho, Eduardo Wagner e Augusto César Morgado dariam um curso sobre matemática elementar, eu imediatamente quis participar desse curso. Eu quero assistir esse pessoal falando de matemática. E como, em princípio, eu não poderia assistir, porque eu ainda nem tinha começado, nem estudante de matemática eu era recém-estudante de ensino médio, eu vim aqui o IMPA pedir para ter uma conversa com o Elon Lages Lima. Ele me atendeu na sala dele, foi o primeiro encontro que eu tive com o Elon, e eu pedi permissão para participar desse curso. Contei a minha história até aqui, até aquele momento, que eu tinha participado de Olimpíadas de Matemática, etc., gostava muito de matemática, blá, blá, blá. Ele me escutou, entendeu qual era a minha situação e o meu pedido, e ele me disse não. As palavras do Elon
foram mais ou menos assim. Tá, não, esse curso não é para você não. Você tem que estudar matemática. Entra na faculdade, estuda a matemática que você precisa estudar. Não vai fazer esse curso não. Dedica o seu tempo a outra coisa. Vai estudar mais matemática. E assim eu fiz. E, querido Elon, muito obrigado por esse sábio conselho. Foi realmente muito importante. E anos depois, eu tive esse privilégio de começar a participar aqui como um professor, colega de vocês. Né? E para mim é uma honra. E muito obrigado a você, Elon Lages Lima, também por ter me acolhido da forma que você me acolheu nesse grupo. Né? Eu não sou autor desses livros brilhantes, eu sou um instrutor desse curso que não sou autor desses livros brilhantes, então eu posso elogiar esses livros mais do que eles, né? que são autores. Né? Enfim, então, uma das coisas que eu quero fazer com vocês é explorar alguns exercícios que estão aqui no livro, porque os exercícios foram cuidadosamente escolhidos, são muito instrutivos e vamos fazer isso daqui a pouco. Tá? Mas antes da gente começar, eu sei que isso é mais ou menos tradicional, isso já foi feito em diversas outras ocasiões, mas como essa é a minha aula, eu quero dedicar aproximadamente, eu não vou contar... Talvez sim. Aproximadamente 1 minuto eu queria que a gente dedicasse de reflexão e meditação em homenagem ao professor Elon Lages Lima. Tá? Agora. Querido mestre, muito obrigado. Bom, capítulo 1 do livro Temas e Problemas, a gente encontra este aqui. É o capítulo 1, exercício número 8, tá? E por isso que está ali 1.8, para facilitar a referência, para quem quiser depois acompanhar no livro. Tá? Então é isso aí, uma caravana com 7 pessoas deve atravessar o Saara em 42 dias. Seu suprimento de água permite que cada pessoa disponha de 3,5 litros por dia. Após 12 dias, a caravana encontra 3 beduínos sedentos, vítimas de uma tempestade de areia, e os acolhe. Pergunta-se, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa se a caravana prosseguir sua rota como planejado? E também, se os membros da caravana, beduínos inclusive, continuarem consumindo água como antes, em quantos dias, no máximo, será necessário encontrar um oásis? Tá? Então, é claro que se fosse realmente uma aula de exercícios, é bom a gente deixar um tempo para o pessoal pensar, etc, etc. Né? O pessoal que está assistindo o vídeo é fácil, pode dar o pause aí, pensar e tal, e depois retomar. Né? Para os aqui presentes, eu não vou deixar tempo suficiente para vocês pensarem, mas ok, mais ou menos 1 minuto dá. Para você pelo menos rabiscar alguma coisa aí e ver qual é a sua ideia para o problema. Tá?
Bom, eu sei que você não teve tempo para terminar, mas era pelo menos para você ter uma noção do enunciado, ter pelo menos alguma ideia, né? Então, claro, várias formas de resolver o problema. A parte mais importante de um problema de matemática ou da vida é a pergunta, né? É onde você quer chegar, certo? Se a gente olhar para a primeira pergunta, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa se a caravana prosseguir sua rota como planejado? Então aqui esse é um típico problema que você tem várias grandezas envolvidas, né? Várias informações sobre diversas grandezas, como número de pessoas no grupo, né? Quantos dias dura a viagem, certo? Quantos litros de água por dia cada um consome, qual o total de reserva, né? Qual o total suprimento de água que eles têm. E, claro, essas grandezas estão relacionadas. Até uma das coisas que a gente tem que descobrir é se a relação que une essas grandezas é uma relação do tipo funcional ou não, né? Se para cada valor de uma determinada grandeza tem um único valor da outra, etc. Isso é também algo que você deve analisar. O Elon falou um pouco sobre isso na aula. E, claro, como o tema é proporcionalidade de funções afins, você já pode desconfiar que tem alguma coisa a ver com proporcionalidade. Mas, em geral, você enfrenta um problema de matemática sem necessariamente ter um título de proporcionalidade antes, né? Então, é importante de se perguntar qual é a relação aí entre essas grandezas. Então, por exemplo, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa, né? Essa grandeza, a quantidade de água por dia correspondente a cada pessoa, né, ela está relacionada, por exemplo, ao suprimento total de água, certo? E aí é sempre bom pensar assim, né? Fixando as outras grandezas, como é que duas se relacionam? Então, por exemplo, né, se a duração da viagem está fixa e a quantidade de pessoas na viagem está fixa, como é que varia o suprimento de água, ou como varia a quantidade de água para cada um em função do suprimento de água? Não? Diretamente proporcional, né? Se você dobra o suprimento de água, você dobra o que tem disponível para cada pessoa, certo? Como é que varia o que tem disponível para cada pessoa em função do número de pessoas? Como é que é? É inversamente proporcional. Se você mantiver as outras grandezas fixas, né, se você, por exemplo, dobrar o número de pessoas, a quantidade de água disponível para cada um por dia vai ser reduzida à metade, né? E se você triplicar, essa quantidade vai ser 1/3. E assim por diante para todos os números naturais, né? Então, como vocês acabaram de ver com o mestre Elon, isso indica que essa relação é de proporcionalidade inversa, né? Claro que tem outras relações desse tipo que a gente pode fazer no problema, né? Mas, claro, essas relações são úteis na medida que a gente entende o enunciado e entende em que momento nós devemos aplicar cada uma dessas relações de proporcionalidade direta ou inversa, certo? Então, enfim, tem várias maneiras de prosseguir. Idealmente, ouviria algumas sugestões, mas como somos muitos, às vezes isso é mais difícil, né? Por exemplo, claramente tem um ponto da viagem que muda, né? Quer dizer, tem um ponto da viagem que muda o número de pessoas, certo? Então, vale a pena a gente entender o que aconteceu até esse momento, certo? Por exemplo, você tinha um suprimento de água suficiente para que cada pessoa tivesse 3,5 litros por dia, né? Nós podemos até, neste problema em particular, fazer o cálculo do total de litros de água desse suprimento. É uma forma de resolver o problema, né? E aí, após 12 dias, a gente faz esse cálculo de quantos litros sobraram, etc. É uma
uma forma de fazer. Ainda não decidi qual forma eu acho a mais legal. Então vamos fazer uma, né? Vocês também não falaram nada? Então vou fazer uma. Então vamos fazer assim. Então esse é o 1. Nós podemos simplesmente calcular o suprimento total de água, certo? Qual é? Qual é o suprimento total de água? Isso. 3,5 litros por pessoa por dia, né? Vezes 7 pessoas vai ser a quantidade de água por dia, certo? Vezes... Então, a gente tem que entender o que a gente está calculando. Eu só coloquei a palavra suprimento, então realmente algumas pessoas entenderam outra coisa. Eu estou pensando no suprimento total que eles tinham no início da viagem. É isso que eu estou pensando agora. É um jeito de pensar, tá? Não é o único. 42, certo? E aí, isso tem um monte de 7 aí, né? Tem 7 ao cubo nessa conta, não tem? Porque esse 42 tem um 7, esse 3,5 tem um 7 também, né? Sei lá, eu estou fazendo assim, 2 vezes 3,5 já é 7, então ficou 7 vezes 7 vezes 21, né? Então isso é 7 ao cubo vezes 3, essa conta, né? Devia ser fácil de fazer de cabeça, mas eu não fiz não. Quanto deu? 7 ao cubo vezes 3, né? Ou 49 vezes 21. Né? Oi? 1029? Beleza. Então, 1029 litros é o suprimento total no início da viagem. Tá? Usamos proporcionalidade aqui? Várias vezes. A gente nem falou, mas usamos. Né? Nós usamos que o suprimento total de água é proporcional à quantidade de dias e a quantidade de pessoas e a quanto cada pessoa consome por dia. Certo? É que é tão natural que a gente nem percebeu, mas nós usamos. Tá? Beleza. Então, após 12 dias. Você vai me perdoar de eu não escrever tudo. Estou dando uma indicação. O que eu quero dizer, após 12 dias eu vou colocar de novo aqui qual é o suprimento. Quer dizer, na verdade, o suprimento restante. Qual é o suprimento restante após 12 dias? É esse 1029 menos o que foi consumido. Certo? O que foi consumido? 13,5 vezes 7 vezes 12. Certo? Esse agora é 49 vezes 6. Né? Que você já fez a conta e já me diz o resultado direto, né? 294 é esse, né? Faz a diferença logo. 775. 35. Obrigado. Tá? Ok. O que acontece a partir daí? Né? O grupo muda de 7 pessoas para 10. Ok? Né? Então, a partir daqui, são 10 pessoas. E agora a gente já pode pensar nas perguntas que a gente tem aqui. Né? Então, a letra A agora é o seguinte. Quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa se a caravana prosseguir sua rota como planejado? Agora ficou muito fácil, né? Certo? Porque a gente sabe que, neste momento, a quantidade disponível de água é essa aqui, 735 litros. Certo? Só que, deste momento em diante, são 10 pessoas. Certo? Então,
Como a gente quer quantidade de água por dia por pessoa, é inversamente proporcional e inversamente proporcional. Certo? Então, só dividir. Ok? Eu vou colocar logo que eu vou responder a letra A, tá? Não preciso escrever mais nada. Só que eu estou respondendo a pergunta da letra A. Certo? É a quantidade total de água que eu tenho a partir desse ponto, dividido pela quantidade de pessoas e depois dividido de novo, ou multiplicado aqui, né, no denominador, pelo número de dias. Quantos dias são? 30, né? Porque o total da viagem é 42. Então, agora são 30 dias. Essa conta está com a cara boa, né? Porque o de cima é divisível por 3. Então, a conta vai ficar redondinha, né? Vai dar uma vírgulazinha, né? Vai dar o quê? 2,45. 2,45? Eu achei que ficava mais bonitinho. Tá bom. Acredito em você. 2,45. Isso continua sendo litros, a unidade aqui continua sendo litros, né? Litros por pessoa por dia. Tá? Então, essa é claramente uma situação importante e útil. Se você está nessa viagem, você vai querer fazer essa conta, né? Porque esse é o consumo caso você não tem nenhuma nova fonte de água ao longo da viagem toda. Certo? Então, para estar seguro, você deveria tentar fazer esse consumo. Né? Se no meio da viagem começa a ter gente que está já com muita dificuldade, com sintomas de desidratação, etc., você vai talvez tentar usar os seus instrumentos de detecção de água para resolver o problema. Mas no início, você provavelmente vai procurar que cada um consuma mais ou menos isso para garantir a viagem inteira com o suprimento. Certo? E a segunda pergunta, eu diria que essa aqui é a conta do pessimista, né? Fala, não podemos contar que vamos encontrar água no caminho. Certo? E o item B é a conta do otimista. O otimista diz o seguinte, não, vamos continuar bebendo água normal, que a viagem é longa, vai aparecer um oásis aí no caminho. Né? E aí a pergunta é, quantos dias, né? Se vocês continuarem consumindo água do mesmo jeito, em quantos dias no máximo será necessário encontrar um oásis. Certo? E aí? Continua consumindo 3,5. Que conta você faz aqui? Ou que conta você pode fazer aqui? Isso. 10 vezes 3,5 seria o consumo diário, certo? Como são 735 litros por dia, você divide pelo consumo diário, que vai ser 10 vezes 3,5, isso vai te dar a quantidade de dias que você consegue ficar... Quantidade de dias que vai durar a sua água, né? 21. Perigoso, né? Perigoso. Imagina, acaba aí a água, você ainda tem 9 dias de marcha pelo deserto sem água. A conta do otimista é perigosa, certo? Mas realmente faz sentido que se você se encontra nessa situação, são 2 contas que você vai querer fazer mesmo. Né? Legal. Enfim, tem jeitos de não fazer essa conta assim. Você pode, por exemplo, essa última, por exemplo, dá para pensar... isso, dá para fazer uma regra de 3 simples, dá para fazer uma continha bem básica, porque se na situação anterior a viagem duraria 30 dias, certo? Como é a nova situação? A nova situação, você passou de 7 para 10 pessoas. Passar de 7 para 10, qual é o fator? Qual é o fator que faz passar de 7 para 10? É 10 sétimos. O fator é fácil, só dividir um pelo outro. Né? Então você multiplicou
a quantidade de pessoas no grupo por 10 sétimos, certo? Se você continuar consumindo a mesma coisa de água, a duração da sua viagem vai ter que fazer... O que vai acontecer com ela? Como são inversamente proporcionais, se você multiplica a quantidade de pessoas por uma quantidade, você vai ter que dividir o número de dias da viagem pelo mesmo número. Então, se a quantidade de pessoas for multiplicada por 10 sétimos, você divide o número de dias por 10 sétimos, ou multiplica por 7 décimos. 30 vezes 7 décimos, é claro que dá 21, certo? É outro jeito de chegar no 21 aí. Ok? Tá bom? Alguma pergunta, observação, etc.? Várias formas diferentes de fazer esse problema, né? Diga, Rafa. Na primeira também dá para fazer uma regra de 3. Tem um microfone para o Rafael aí? Isso. Fala aí, Rafael, como é que a gente faz a primeira com uma regra de 3 simples? Se você mantém... Bom dia. Se você mantivesse, né, a mesma quantidade... Você tem 7 pessoas bebendo 3,5 por dia. Quer falar na frente da câmera, não? O pessoal te vê? Tem um pessoal em outros lugares do país para te ver aí. Isso aí, Rafael. Obrigado. Prazer, Rafael. Rafael já participou várias vezes com a gente aqui, sempre com ótimas Se ele pergunta... Bom dia, gente. Se ele pergunta assim, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa, né? Você tinha um consumo antigamente de 7 pessoas consumindo 3,5 litros. E agora você tem 10 pessoas. Você quer saber quanto quer consumir, né? Como é inversamente proporcional, daqui para cá você multiplica divide por 7, perdão. E multiplica por 10. Daqui para cá você multiplica por 7 e divide por 10, dando x igual a 2,45 litros por pessoa. Uma regra de 3 simples. Excelente, Rafael. Inversamente proporcional. Exatamente a mesma ideia, né? Do que a gente falou agora. E é isso aí. Usando o conceito de proporcionalidade sem precisar fazer essa conta do suprimento total. Muito bom. Obrigado, Rafael. Excelente. Tranquilo, pessoal? Então, é isso. É importante a gente ter essa compreensão dos fundamentos, né? E também é importante, nas aplicações, nós pensarmos isso, de diversas maneiras diferentes de obter o resultado. Eu sabia que era inevitável em algum momento eu lembrar disso, porque nas últimas semanas eu estive envolvido com a organização da Olimpíada Internacional de Matemática aqui no Brasil, né? Eu estava responsável pela correção das provas. Então, ao preparar a correção das provas, uma das coisas que a gente tem que fazer é exatamente isso, é pegar cada problema de matemática e tentar entender, na medida do possível, o máximo possível de formas de pensar sobre aquele problema, né? Isso é um trabalho importante para nós também, professores, né? Tentar ver diversas... E, principalmente, valorizar as ideias dos nossos alunos, né? Não sei se já aconteceu com você muitas vezes, mas comigo aconteceu muitas vezes de algum aluno ter uma ideia que, à primeira vista, eu achava que não era muito boa, mas depois a gente dando uma chance para o aluno, a gente acaba descobrindo novas soluções, né, para o mesmo problema. Muito bem, vamos fazer outro? Vamos fazer mais um, né? Mais um do livro. Olha lá. Na loja A, um aparelho custa R$ 3.800, mais uma taxa de manutenção de R$ 20. Na loja B, o mesmo aparelho custa R$ 2.500. Porém, a taxa de manutenção é de R$ 50 por mês. Qual das duas opções é a mais vantajosa? É verdade. Foi erro do digitador. Depois eu converso com ele. Obrigado. Faltou aí, taxa de manutenção de R$ 20 por mês. Faltou. O digitador comeu por mês aí. É bem importante pronunciar, né? Ah, no livro não tem? Ah. Mensal?
No livro está escrito taxa mensal. E o digitador aqui não escreveu taxa mensal. Pronto. Então faltou mesmo, viu? Foi erro do digitador, né? Não do livro. Registraram aí, né? Isso. Vou conversar com esse digitador, tem que prestar mais atenção. Tá. Então, sem fazer conta, você já sabe qual é a resposta, né? Qual é a resposta? Depende, né? A resposta aqui é depende. Isso que é um problema importante, porque a resposta é depende. Depende do quê? De quanto tempo você vai ficar, né, com essa máquina, certo? Quanto tempo você vai utilizar a máquina. Claro que aqui a gente está fazendo algumas hipóteses implícitas. A gente está fazendo, por exemplo, a hipótese implícita de se eu não tenho mais a máquina, se a máquina quebrou, se a máquina não presta mais, não serve mais, eu não vou precisar continuar pagando manutenção da máquina. É lógico, né? Então, implicitamente, a gente supõe que a manutenção é paga enquanto a máquina está sendo utilizada. Tá? Depende. Se essa máquina você sabe que a vida útil dela é relativamente pequena, etc, etc, você não espera que você vai ficar muito tempo com ela, você vai ter que comprar outra depois ou fazer outra coisa, aí a primeira opção vai ser melhor, né? Porque você paga menos de início, vai pagar mais de manutenção, mas você não vai ficar muito tempo. Mas se você for ficar muito, muito tempo... é o contrário do que eu falei? Então, é exatamente o contrário do que eu falei. Eu já não lembro o que eu falei, mas eu confio em vocês. Então, é exatamente o contrário do que eu falei. Tá? E aí, já fizeram a conta? Tá. Então, vamos lá. Como é que é isso? Então, aqui a gente está falando de custo por tempo, não é isso? O que é importante para resolver esse problema é entender o custo por tempo. Né? Qual é a função custo em função do tempo? Então, se eu chamar de A o custo que eu tenho na opção A, em função do tempo T em meses, certo? Esse custo é o quê? 3.800 mais 20T. E aí, em algum momento, eu teria que dizer que eu estou calculando o custo em reais e o tempo em meses, certo? Então, aí, pela expressão, você identificou isso como uma função afim. Certo? Agora, neste problema em particular, né, que é uma aplicação da matemática, cada vez que a gente usa a matemática para resolver um problema prático, nós precisamos entender a diferença entre a abstração, que tem a ver com a modelagem do problema. Nós modelamos o problema real para transformá-lo em algo abstrato, ao qual a gente aplica a matemática. Certo? Mas é importante entender o que acontece com nessa transição, do real para o abstrato. Né? Aqui, eu estou falando de função. Quando a gente fala de função, a gente tem que falar de domínio e contradomínio para realmente ter a função clara na nossa cabeça. Então, essa é uma função afim, mas qual é o domínio dessa função? Reais positivos. Né? Se você diz que o domínio é reais positivo, você está me dizendo, por exemplo, que após 0,5 meses, você vai gastar
você vai gastar 3.810. Isso não é verdade. É? Isso é verdade? Você ficar 15 dias com essa máquina, você gastou R$3.810? Esse foi o seu custo? Não é verdade, né? O seu custo, pelo menos até aquele momento, foi de R$3.800. Certo? Agora tudo bem. Essa turma é tranquila, né? Porque esse tipo de situação sempre tem alguém que chega e fala: não, mas o contrato deve ter alguma coisa escrita que sirva não sei o quê, né? Enfim. Neste momento, você gastou R$3.800. Você ainda não pagou o primeiro mês de manutenção. Certo? Então, o domínio aqui, você dizer que o domínio é reais, enfim, é discutível. Mas talvez seja, porque não é que não existe 15 dias depois da compra. Existe esse instante de 15 dias depois da compra. Certo? Mas o custo não é 3.810, então o custo não segue essa fórmula. O custo seria 3.800 ainda. Certo? Então, essa função, em vez de ser uma função afim com domínio real, como você imaginaria, um gráfico desse tipo, né? Se a gente for realmente exato, nós deveríamos pensar num gráfico mais ou menos desse tipo, né? Certo? Então, é claro que quando você for consultor de uma loja que vende máquina, você vai desenhar esse gráfico, né, para mostrar na reunião do... Não, você não vai fazer isso, você vai mostrar aquele lá mesmo. Né? Você me entendeu. Mas isso é importante. Tá? É importante você entender exatamente o que você está fazendo com a sua modelagem. Mesmo se você continuar pensando no gráfico como uma... Ou até pensando na função como uma função afim, que provavelmente é o mais útil para o problema. Mas você tem que entender que o que faz sentido mesmo é mês a mês, certo? E se você estiver no meio de um mês, você ainda não pagou a próxima parcela. Então, o gráfico mais realista, mais correto, digamos, do que está acontecendo, é esse mais rosinha, não é o laranja. Ok? Tá. Mas repara que o rosinha eu desenhei com base no laranja. Quer dizer, o laranja me ajudou a fazer o rosa. Tá? Beleza. É mais um comentário genérico, abstrato, que não tem muito a ver com o problema. Ou talvez tenha, né? Porque você já fez a conta? Nesse tempo aí, você já fez a conta, né? Enquanto você estava mesmo, já fez a conta. Quanto deu a conta? 43 e 1/3. Né? Então, deu quebrado. Né? Aí você vai dizer, vai valer a pena a partir de 43 meses e 10 dias. Essa vai ser a sua resposta? Não, né? A resposta vai ser, até 43 vale a pena um deles, e a partir de 44 meses vale a pena o outro. Né? Qual é o um e qual é o outro, você sabe melhor do que eu, porque eu já troquei da outra vez. Né? Até 43 o A e... Ó, viu? Contrário. Você errou também, porque agora eu repeti o que você falou. Então, até 43 o B e a partir de 44 o A. Né? Diga, Rafael. Ok. O Rafael, outro Rafael, está fazendo o seguinte comentário. Eu estou olhando esse gráfico, está me vindo à cabeça a função máximo inteiro. Que, de fato, é uma boa maneira de expressar, de escrever a fórmula, né? Porque a fórmula da rosinha, né? Que eu deveria chamar... Não, tudo bem, eu vou deixar em rosa aqui. A fórmula seria isso aqui, né? Seria... Bom, alguns livros
usam essa notação, outros usam essa. Essa é um pouco mais antiga. Essa é a notação mais moderna. E o máximo inteiro, modernamente, está sendo chamado de piso, para lembrar que está embaixo e tal. E é isso aqui, né? É exatamente isso. Tá. Você vai pegar o... Não, não é, né? Não, não é. Desculpa. Não. Comentário interessante do Rafael. É isso aqui, ó. É aqui. Não é fora. É no T que você coloca. Né? Tá? Porque é isso, para saber qual foi o seu custo após 5 meses e meio, você usa o 5, você não usa 5,5. Certo? Então você vai usar a parte inteira do T. Né? Por isso que lembra mesmo, né? a função máximo inteiro. Obrigado, Rafael. Legal, bacana. É. Bom, mas isso vocês me falaram até a resposta, mas eu ainda não escrevi a solução, né? Então vamos lá. A função b de t, que apesar de todo esse comentário aí das abstrações, da modelagem, que eu acho que é importante, a gente vai continuar resolvendo usando função afim mesmo, né? Certo? Mas é bom a gente entender que o processo é esse. Mas para resolver mesmo, a gente usa, e os seus alunos vão provavelmente fazer assim também. Usa essas duas funções, 2.500 mais 50t, certo? E aí os gráficos, deixa eu fazer de novo, né? Os gráficos vão ficar mais ou menos assim, né? Aí é bom a gente ter uma ideia de como os gráficos se constroem. Deixa eu fazer da mesma cor, laranja, esse vai ser uma coisa mais ou menos assim. Claro que vai depender da escala dos eixos, né? Exatamente como são essas inclinações. Por isso que enfim, não acho nem grave, mas o mais adequado, em vez de chamar de inclinação, é melhor chamar ou de coeficiente angular, é melhor chamar de taxa de variação, porque são grandezas diferentes e tal, né? Mas você tem um gráfico que é desse jeito e o outro que é desse jeito, certo? Quer dizer, um gráfico começa mais alto, mas tem uma função afim que começa mais alta, mas tem taxa de variação menor, e a outra começa mais embaixo, mas tem taxa de variação maior. Então, em algum momento, os gráficos vão se cortar. Esse é o momento em que passa a valer mais a pena a B, né? A laranja é a A e a amarela é a B. Então, esse é o momento em que passa a valer mais a pena a B. E aí, você já fez a conta, vou só colocar aqui para ficar completo, né? Vamos chamar de T, sei lá, T', vai. Só para diferenciar esse é o eixo do T. Eu prefiro usar um índice. Vou chamar de T1 mesmo. Então, você vai ter 3.800 mais 20 T1 igual a 2.500 mais 50 T1. Aí, fazendo essa conta aqui, dá 13, né? Então, 1.300, a diferença entre esse e esse, dividido por 30, né? E aí, 130 é 43 mesmo, né? 43 e resto 1. Então, fica 43 e 1/3. Ok. Isso quer dizer que esse ponto de mudança, ele é um ponto entre o 43 e o 44. Certo? Então, a resposta depende. Se a previsão é ficar com a máquina mais do que 43 meses, ou a partir de 44 meses, é melhor o A. E se a previsão, ou se a expectativa é ficar com a máquina
43 menos ou menos, aí é melhor. 43 meses ou menos, aí é melhor o B. Né? E se você achar que é mais ou menos esse tempo, né? É por aí, meio que tanto faz. Um plano e outro, não vai mudar muito. Né? Talvez um último comentário importante, né, que não é o espírito da aula de hoje, mas dependendo do tempo aí, há um outro componente que na prática poderia ser importante nesse problema, que é taxa de juros. Né? Você envolve quantidade de dinheiro em tempos diferentes, pode ser interessante. Então, digamos que a gente fez a conta num cenário de juros baixos, está ok. Ou baixo, muito baixo, está ok. Né? Mas se você tiver tempos mais longos, etc., vale a pena fazer essa conta também levando em conta a taxa de juros. Não é a ideia de hoje, mas é um fator que a gente precisa levar em conta. Eu sabia que ia aparecer alguma pergunta, né? Bom, eu acho isso fascinante, mas dado que a gente quer fazer mais exercícios sobre funções afins, etc., não vou entrar nisso agora. Mas deixei aí, joguei aí para vocês refletirem. Tem uma pergunta aqui? Eu tenho uma questão sobre o enunciado, porque ele diz assim, na loja A, um aparelho custa R$ 3.800 na taxa Certo. de manutenção de R$ 20. Eu acho que não deixa claro o suficiente que a taxa é cobrada após os 30 dias. Ela pode ser tanto cobrada após quanto ser cobrada no início. Se ela for cobrada no início... Obrigado. Se a taxa for cobrada no início, então o aparelho, ambos os aparelhos alteram o seu valor. De 3.800 vai para 3.020 e a partir daí, a cada mês, você cobra mais R$ 20. Ou, no outro caso, 2.550, aí a partir daí, mais R$ 50. Nesse caso, se isso for verdade, ou seja, se você paga a taxa quando você compra o aparelho, então o mês em que passa a vantagem altera. Então, minha dúvida é mais sobre a questão da redação. Quando a gente elabora enunciados para provas, sempre aparece esse tipo de discussão. Né? E a gente sempre tem que tomar uma decisão no enunciado. Quando colocar mais informação acaba atrapalhando, torna mais difícil a leitura do enunciado, ou quando realmente precisa mais informação. Eu, particularmente, acho que esse enunciado não precisa dessa informação adicional. Tá? Eu concordo que não está preciso. Você poderia até interpretar que a taxa foi cobrada logo assim que você comprou. Mas por diversos motivos que eu nem... Enfim, eu acho que nem vale a pena a gente discutir muito isso aqui agora. Só porque a gente tem pouco tempo. Mas acho que tem muitos motivos para a gente achar razoável que comece no mês seguinte. Né? Do tipo, ele está falando o que você vai pagar na hora. Ele já falou o que você vai pagar na hora. Né? A taxa de manutenção faz sentido seja depois. Fora que na hora você ainda nem tem a máquina, você ainda nem tem a máquina, vai pagar já taxa de manutenção, é meio estranho. A taxa de manutenção deveria ser algo a posteriori. Né? Você usa a máquina e aí você vai fazendo a manutenção, e etc. Mas, de qualquer forma... Esse problema específico não mudaria a resposta. Não desloca um mês, não? Talvez não, é verdade. Nem desloca um mês. Nesse problema... porque o valor inicial é muito grande em relação ao que está adicionando, tá certo. Você pode considerar que ele vai ser viável durante 43 meses. Não importa em que momento você comece. De qualquer forma, gente, se em algum momento você acha que o enunciado pode ser interpretado de alguma outra maneira, você faz as duas soluções. Né? Se for uma questão de múltipla escolha, aí bom senso. Eu ia comentar só que algumas questões de prova, eles já deixam já na forma, no lugar do P, o T menos 1 dentro do parênteses. E quando você bota o P ele zera, fica aí o menos 1. Lá na fórmula. Em algumas provas, no T, a variável T, isso, dentro do parênteses, 20 vezes T menos 1. Que aí quando você bota o tempo sendo 1, aí você dá 1 menos 1, 0, e você passa a contar do mês 2. É só coisa de prova que cai às vezes. Tá bom. O colega está comentando que na própria fórmula pode ter a indicação de quando é que começa essa taxa de manutenção. Só estou resumindo o que você falou, porque você só pegou o microfone no final e é o pessoal que está vendo de longe. Tá?
Ok. Seguimos? Obrigado, gente. Obrigado pelas participações. Então, essa é uma questão de uma prova anterior de acesso ao Profimate que pela minha experiência, é uma questão que causa algumas dúvidas. Então é isso aí, um restaurante vende suco e refresco de uva, que são preparados misturando um concentrado com água, na razão de 1:2, no caso do suco, e de 1:5, no caso do refresco. Para preparar 6 litros de refresco, a que volume de suco devemos acrescentar água? Enquanto eu apago, você pode pensar um pouquinho. Então é claro que o primeiro desafio aqui é você entender o enunciado, né? Eu acho que eu vou perguntar. Alguém tem dúvida no enunciado? Eu tenho uma certa experiência com esse problema e eu tenho a sensação que não é tão simples entender o enunciado. Não sei se o pessoal vai muito rápido fazer conta e antes de refletir sobre o que está sendo perguntado. Tá, ninguém tem dúvida no enunciado, mas eu vou explicar o enunciado mesmo assim. O cara está falando de 3 líquidos, tem... Bom, 4, vai. Eu lembrei da água agora. Mas, além da água, tem 3 líquidos diferentes aí nesse enunciado. Tem um líquido chamado concentrado, tem um líquido chamado suco e tem um líquido chamado refresco. E tem o líquido chamado água. Sendo que, na verdade, tem... É claro que o líquido chamado concentrado também vai ter água, né? Mas, para simplificar, tem 2 líquidos, digamos, que são base dos outros. Que, para efeito de clareza, a gente pode chamar dos líquidos puros, que são o concentrado e a água. E aí tem o líquido chamado suco, que é uma mistura desses 2 puros. É um pouco de água e um pouco de suco, de concentrado. E tem o líquido chamado refresco, que também. Só que, claro, o refresco é mais diluído, você tem mais água do que o suco. Tá? Então, o que você tem que entender é que o que se chama suco é formado com uma parte de concentrado para 2 partes de água. E o que se chama refresco, 1:5, certo? E o que realmente ajuda a resolver esse problema? Né? O pessoal que elaborou essa questão deu uma boa ajuda para os candidatos, né? Ao pedir, na pergunta, ele está pedindo 6 litros de refresco. Né? Se você entender o que significa a palavra refresco, você vai
entender imediatamente qual tem que ser a composição de 6 litros de refresco, né? Porque como é que se produz refresco? Uma parte para 5, certo? Então, 6 litros é a quantidade ideal para a gente dividir em partes proporcionais a 1 e 5, certo? É muito fácil dividir 6 em partes proporcionais a 1 e 5, certo? Como é que a gente faz? 1 e 5. Né? Repara, se você tem que dividir 23, você tem 23, você quer fazer 23 litros de refresco, né? Aí você vai usar o 6 como referência, concorda? Como é que você produz 23 litros de refresco? Você imaginar, se fossem 6, né? Seria um de concentrado para 5 de água, certo? O melhor jeito de você dividir 23 em partes proporcionais a 1 e 5 é entender que 6 você divide uma parte com 5. Ou seja, o concentrado é 1/6 do total, né? E a água tem que ser 5/6 do total. Mas como esse, em particular, te pede 6, você já sabe que, então, 6 litros, esse é o número 3, 6 litros de refresco é algo assim, né? É concentrado de uva aqui e o resto é água. A água deixa assim mesmo, água. Tá. Concentrado, água, 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 água. Tá? Então, este é o resultado final que você quer obter. Tá claro? Você quer obter um resultado final, que é isso aqui. E cada pedacinho desse é 1 litro. Olha que fácil, certo? Você quer uma parte, ou 1 litro de concentrado, com 5 litros de água. Isso é o final que você quer obter. Só que como isso é obtido? Leu? Acrescentando água a uma certa quantidade de suco. Então, o que aconteceu nesse restaurante foi o seguinte. O pessoal, em vez de ficar fazendo toda hora refresco e suco, eles fizeram um pouco de refresco, fizeram um pouco de suco e foi saindo. Uma hora, acabou o refresco, né? Eles até tinham ainda concentrado, mas ainda tinha suco. Aí um funcionário já foi pegar suco para fazer mais refresco, o gerente falou, não, peraí. Já tem suco aqui feito, faz um refresco com suco. E aí o funcionário ficou meio confuso, mas vem cá, mas como é que eu faço isso? E aí você tem que dizer para ele. Você é um matemático aplicado, consultor daquele restaurante. Você tem que dizer para ele, né, como é que ele faz isso, certo? Então, como é que ele vai fazer 6 litros de refresco acrescentando água no suco? O que ele tem que fazer? Dê as instruções. Claro, porque isso é o importante. Porque o que não varia do suco para o refresco, quando você acrescenta água, é a parte de concentrado que está ali, certo? E essa conta, foi um desenho, não foi uma conta, né? Mas essa conta já te deu quanto de concentrado você precisa. Você precisa de 1 litro. Então a pergunta agora é, qual é a quantidade de suco que contém 1 litro de concentrado? Muito fácil, né? Muito fácil. Qual é? 3, certo? Porque o suco é 1 para 2. Então, se você quer 1 litro de concentrado,
tem 2 litros de água para fazer o suco. Então, olha como ficou fácil. Vai no desenho mesmo, né? Porque isso aqui, ó, isso aqui é suco, não é? Ok? Isso aqui é suco. Então, vai. Quais são as instruções? Isso. Acrescente 3 litros de água a um volume de 3 litros de suco. Ok? Entendido? Tá bom, né? Ah, mas assim ficou fácil. Não, é verdade. Tem problemas de mistura que são mais complicados. Mas também. Né? Espera aí que você está sem microfone. Mostra aí, pô. Mostra aí. Você está perto do quadro, vai lá e mostra. Melhor do que eu ficar te... Não, quis dizer que nem sempre é tão fácil assim resolver os problemas de mistura. E eu, de início, não tinha percebido essa facilidade que os números do problema geram. Então, eu tentei equacionar o problema. Você teria uma quantidade X de suco, da qual 1/3 dessa quantidade de suco seria a quantidade de concentrado. Ótimo. E isso tem que corresponder a 1/6 da quantidade de refresco, que, no caso, 6 litros. E aí isso dá direto. Excelente Obrigado. Solução do Heitor. Obrigado, Heitor. Pode levar aqui, eu não preciso. Hélio. Desculpa, Hélio. Me perdoa. Pior que eu perguntei o nome dele hoje de manhã. Pelo jeito eu só lembrei que é com H. Perdão. Então, a ótima solução do Hélio se baseia no mesmo princípio que a gente acabou de dizer, né? Que a quantidade de concentrado tem que ser a mesma, porque você só está acrescentando água, certo? Então ele simplesmente igualou a quantidade de concentrado nas duas situações. Tá bom? Beleza. E o problema da raposa? Então, tem esse aqui que é legal e tem o problema da raposa que eu separei aqui. O problema da raposa eu resolvo sempre que eu falo desse tema, né? E por quê? Porque eu resolvo e várias pessoas que já tiveram contato com esse problema continuam errando. Né? Então, isso é uma indicação de que vale a pena a gente continuar falando. Mas acho que eu não vou falar hoje não, porque a gente está com pouco tempo. Mas é claro que durante a sessão de exercício você vai ter lá o problema da raposa de novo para você resolver. Né? Tá? Bom, e esse aí? Outro da prova do Prof. Mate. Tá? Você tem 2 tanques com capacidade de 60 mil litros, cada um deles completamente vazio e o outro completamente cheio. No mesmo instante, o primeiro começa a ser enchido a uma taxa constante, de forma a estar completamente cheio em 6 horas. E o segundo começa a ser esvaziado, também a uma taxa constante, de forma a estar completamente vazio em 3 horas. Em quanto tempo, após o começo do processo, os tanques possuirão exatamente a mesma quantidade de água? Vou deixar um minutinho, pelo menos para você entender e começar a rabiscar alguma coisa aí.
Um minuto passa bem rápido, né? Bom, vamos lá, vamos pensar juntos. Existem diversas formas de resolver esse problema, ou de pensar nesse problema. Uma maneira que eu diria que é relativamente natural e bem acessível é você simplesmente fazer o gráfico dos dois processos. Você faz os dois gráficos no mesmo sistema de eixos, porque como você quer que os dois tanques tenham a mesma quantidade de água, né, se você fizer o eixo, por exemplo, o eixo das ordenadas, a quantidade de água nos tanques, quando os dois gráficos se encontrarem, você vai ter a sua resposta. É um jeito legal de fazer esse problema. Tá? Eu diria que eu vou fazer uma coisa bem parecida com o que eu acabei de descrever, só que sem realmente desenhar os gráficos. Né? Porque uma proporcionalidade que me chama bastante atenção aqui é a proporcionalidade entre a quantidade de água que saiu do segundo tanque em relação à quantidade de água que entrou no primeiro tanque. Porque é o dobro de tempo que demora para encher em relação ao tempo que demora para esvaziar, certo? E é claro que a quantidade de água que entra onde você está enchendo é proporcional ao tempo que você está com a torneira aberta, né? Não é tão claro o negócio do esvaziar, né? Mas, enfim, a falta de maiores informações de exatamente como está sendo o processo de esvaziar, né? De repente, o processo de esvaziar está sendo feito também com uma bomba que esvazia. Porque se o esvaziar é só abrir. Se o esvaziar é abrir uma válvula que tem embaixo do tanque, aí não é bem... Aí o modelo é um pouco diferente de como se esvazia, né? Mas, enfim, supondo que é, por exemplo, uma bomba que está puxando, né? O problema também não dá maiores informações, é razoável considerar que é proporcional ao tempo também ao esvaziar, certo? Então, supondo que é proporcional ao tempo, esvaziar é feito com o dobro da velocidade de encher, certo? O que significa que no mesmo intervalo de tempo, se saíram 2 litros do tanque que está sendo esvaziado, vai ter entrado 1 litro no tanque que está sendo enchido, certo? É sempre o dobro. E aí, um jeito bem rápido de resolver esse problema é... Bom, eu visualizei isso, eu não sei muito bem como explicar. Vamos ver se você me ajuda. Porque o que eu fiz foi visualizar os 2 tanques ao mesmo tempo. Né? Na verdade, acho que um jeito é... Sei lá, a gente tem que realmente fazer uma abstração aqui. Talvez em vez de pensar em líquido, pensar em líquidos que conseguem atravessar um ao outro, sei lá, pelo menos foi o que eu imaginei. Ou você pensa que tem um tanque na frente do outro aqui, algo desse tipo. Mas o que eu imaginei foi o tanque esvaziando e o mesmo tanque enchendo. Isso está meio doido, mas, bom, eu vou continuar fazendo assim. Então, o que eu imaginei foi o seguinte. Então, o tanque está esvaziando e o tanque está enchendo. Tá? Só que o que esvazia é o dobro. Então, desenha uma setinha aqui que é o dobro da que está entrando aqui, entendeu? E foi assim que eu visualizei esse problema. Tá? Então, o que sai é o dobro do que entra, certo? E tem uma hora que eles vão ficar com a mesma quantidade, vai ser assim, né? Certo? Mas essa aqui continua sendo o dobro dessa, certo? Ok? Então, pronto. Né? Como isso aqui é o dobro daquilo, certo? Quanto tempo passou? É o tempo que demora para esvaziar 2/3 do tanque ou para encher 1/3, e esse tempo é o mesmo. Certo? E ao esvaziar 2/3 ou encher 1/3, os dois ficam com a mesma quantidade de água. Certo?
E que tempo é esse? 2 horas, certo? Você pode fazer a conta com as duas situações, certo? Ou você faz 1/3 do tempo que demora para encher, ou 1/6 ou o que é 2/3 do tempo que demora para esvaziar. Em ambos você vai obter 2 horas, certo? Então, mais uma vez, a capacidade do tanque a gente não usou para nada, né? Realmente não precisa. A informação importante aí é que eles têm a mesma quantidade, isso é importante, e demora para esvaziar o dobro ou a velocidade de esvaziar o dobro da velocidade de encher. Beleza? Mas vale a pena vocês fazer os gráficos, como eu citei, é um bom jeito de fazer, de explicar também, né? E tem outras possibilidades também. Tá bom? Então, como sempre, o tempo aqui voa, né? Eu espero que vocês me perdoem de eu ficar apenas hoje no Papman, né? Na verdade, por causa da Olimpíada Internacional de Matemática, eu tinha pensado em pedir dispensa desse Papman, mas, enfim, a homenagem ao mestre Elon era muito importante, então... Mas eu estou com vocês hoje, dessa vez eu vou participar um pouco menos, mas em janeiro estaremos aqui novamente, tá? Aproveitem bastante e hoje à tarde a gente se vê nos exercícios, tá? Aproveitem. Obrigado. Pessoal,